Bíblia. Onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida, segundo a palavra de Deus, caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos. E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. E disse Jesus: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E eu, como seu servo, trabalho incessantemente para que você tenha fé, e fé para vencer. Quem glória refúgio
Urgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Programa da Fé. De volta à palavra original. Preciosos ouvintes, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, na carta à igreja que estava em Éfeso, que também é a primeira era da igreja, está escrito: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Queridos ouvintes, foi uma presunção daqueles irmãos dos tempos primórdios colocarem à prova homens que diziam ser apóstolos e foram reprovados. Eu creio que, se olharmos pela mente natural, acharíamos um tanto difícil, mesmo porque, se olharmos para os crentes, em sua maioria, que são compostos de pessoas simples. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1,
versículos 26 e 27, São Paulo diz: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, como que esse povo simples poriam à prova e veria que eram falsos apóstolos? É que eles eram crentes. Eles tinham fé na palavra. Eles sabiam que Deus havia revelado para Paulo e que, segundo Gálatas 1, versículos 11 e 12, Paulo não recebeu aquilo de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, como eles os põem à prova? Fazendo o teste da palavra. Porque Paulo disse, Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho, que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original para o povo. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aos Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. E eles tiveram 3 anos e meio de, vamos dizer, de seminário.
seminário divino, aprendendo com o divino mestre. Eles tiveram os seus entendimentos abertos. Lucas 24, 45. Eles foram cheios de poder. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E foram mesmo. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Se eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o guia. São João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Portanto, essa palavra original não pode mudar, nem mesmo um ponto ou vírgula. E Paulo sabia que era Deus quem lhe falara, por isso ele disse categoricamente, repetindo, Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho, que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Se eu mesmo chegar a procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja a seriedade. Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação, contrariando a primeira. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. E Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Ele pode sim dar uma revelação e depois acrescentar luz àquela revelação, como ele fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente da mulher. Gênesis 3:15. E disse Deus à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, tua semente da serpente, sua semente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher é Cristo. Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas em Gênesis 3:15 estava apenas dizendo que a mulher teria uma semente. Em Gênesis 12 já clareou mais. Ali diz que a semente viria de Abraão. Em Gênesis capítulo 49, versículos 9 e 10,
já diz que ela vem da tribo de Judá. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que nasceria em Belém. E assim sucessivamente, Deus trazendo luz sobre aquela revelação e não mudando aquela revelação, porque a palavra de Deus não pode mudar. A palavra de Deus deve ser ensinada do jeito que ela é, sem o dedo do homem. Nós vivemos em tempos de homens falsos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, mestres falsos. Sim. Agora, fora do que os apóstolos falaram, é falso. Eu repito, é falso. E estes falsos apóstolos são lobos cruéis de que Paulo falou. Ele disse: logo depois da minha partida, eles procurarão vir, alegar igual revelação, mas o propósito deles não é ajudá-lo, mas destruí-los e deixá-los fora do arrebatamento. Atos capítulo 20, do versículo 27 ao 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideia não de Deus, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. Aleluia! Que palavra poderosa! Agora em Mateus capítulo 24, versículo 24, uma escritura tão comentada: e surgirão falsos cristos e falsos apóstolos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vejam bem, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível, porque a linguagem do noivo é a mesma
da noiva. Por quê? Porque ele é cabeça e ela é o corpo. O braço não mexe se a cabeça não mandar. As pernas não mexem se a cabeça não mandar. Sim, a boca não fala se a cabeça não mandar. Portanto, Apocalipse 22:17, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. E a igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito, somos todos batizados formando um corpo. Portanto, o que o Espírito Santo levou os apóstolos a escreverem, a noiva de Cristo diz amém a cada palavra, a cada vírgula, a cada tio, a cada ponto. Como que as igrejas dizem ser o corpo de Cristo, se a cabeça está mandando fazer algo e o corpo está fazendo outra coisa? Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão para abençoar os nossos ouvintes, para comparar a santa palavra com os ensinos que eles recebem em suas denominações, para que eles possam ter coragem de abraçar toda a palavra, ter coragem de ir para um lugar que se pregue a palavra, e que a tua mão cure as pessoas doentes, que a tua santa mão abre as portas do emprego para o desempregado, tire a depressão, a tristeza, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.